E se o retorno de um nome sinalizasse o retorno de uma profecia? Em 1888, o Papa Leão XIII procurou moldar a ordem mundial. Em 2025, Leão XIV pode estar a fazer o mesmo, numa escala que o mundo nunca viu antes. Coincidência? Ou um renascimento calculado de uma missão esquecida? Fique comigo enquanto traçamos como dois papas chamados Leão podem ser as capas de uma profecia a desenrolar-se diante dos nossos olhos. A Igreja Católica elegeu um novo pontífice, o Papa Leão XIV, o primeiro papa originário do Novo Mundo. Nascido nos Estados Unidos, Robert Provest, com raízes no Peru, ele é um homem de duas Américas, posicionado de forma única a unir o Norte e o Sul. Na sua primeira aparição, os observadores notaram seu simples e modesto traje papal e um caloroso e pastoral comportamento. Ele parecia menos um monarca e mais um missionário, ecoando o estilo humilde do Papa Francisco. Os cardeais escolheram, com um mandato claro, curar as divisões dentro da Igreja e promover a paz num mundo dilacerado pelo conflito. Ele será um pastor da terra natal americana, com a missão de unir as Américas para pacificar o mundo. O próprio nome do Papa Leão XIV sinaliza continuidade com o passado. Há mais de um século, o Papa Leão XIII guiou a Igreja através de uma era de agitação social e emitiu encíclicas abordando os direitos dos trabalhadores e o papel da Igreja na sociedade moderna. Agora, em 2025, outro Papa Leão surge em um tempo igualmente tumultuado. Este Papa americano carrega as esperanças de milhões, além dos católicos, esperanças de unidade entre os cristãos, reconciliação com outras crenças e liderança moral em meio a crises globais. Pode um homem conseguir unir um mundo fraturado? As expectativas são enormes. Com bondade e determinação audaciosa, o Papa Leão XIV começou a entrar em contato com líderes políticos e religiosos, decidido a marcar sua presença como um pacificador. Até figuras proeminentes dos Estados Unidos demonstraram um apoio sem precedentes. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o senador Marco Rubio voaram para Roma para a missa de início do Papa Leão XIV e entregaram pessoalmente uma carta do presidente Trump, convidando o Papa a visitar a Casa Branca. Este gesto extraordinário, líderes americanos ao pé do trono papal, anuncia um novo capítulo nas relações entre a Igreja e o Estado. Levanta uma questão profética. Será que esta crescente aliança entre os Estados Unidos e o Vaticano pode ser o catalisador para os acontecimentos finais previstos nas Escrituras? No dia 18 de maio, sob o céu brilhante da Praça de São Pedro, o Papa Leão XIV proferiu uma homilia inaugural que emocionou muitos até as lágrimas. E com os braços estendidos, ele falou sobre amor, unidade e cura. Irmãos e irmãs, gostaria que nosso primeiro grande desejo fosse por uma igreja unida, um sinal de unidade e comunhão, que se torna um fermento para um mundo reconciliado, apelou ele, com uma voz séria e calorosa. Ele lamentou as divisões e injustiças que afligem a humanidade, dizendo: ainda vemos demasiada discórdia, demasiadas feridas causadas pelo ódio, violência, preconceito e medo da diferença, e um paradigma econômico que explora os recursos da terra. As suas palavras reconheceram as profundas feridas do nosso planeta, crises ambientais, desigualdades sociais, e prometeram que a Igreja seria um pequeno fermento de unidade, comunhão e fraternidade dentro do mundo. O refrão de Leão XIV era: olhai para Cristo para vos tornardes sua única família. No único Cristo somos um só povo. Pessoas de todas as crenças, e mesmo sem fé, foram convidadas a unir as mãos na construção de um novo mundo onde a paz reina. Era uma visão de irmandade global e descanso restaurador, tanto para a sociedade como para a terra. Para muitos, estas ideias soavam como o próprio Evangelho. Ama o teu próximo, cuida da criação, viva em harmonia.
Mas os cristãos com uma mentalidade profética ouviram ecos adicionais nas suas palavras. Quando disserem paz, paz, então a destruição súbita vem. 1 Tessalonicenses 5:3. Sussurra as Escrituras. O sincero apelo do Papa Leão XIV para curar as feridas do mundo soou familiar para os estudantes da profecia, que recordam que o livro do Apocalipse fala de um poder, uma besta, cuja ferida mortal seria curada pouco antes do fim. Poderia ser mera coincidência e formulação? Ou estaremos realmente a ver a ferida mortal a ser curada e todo mundo a seguir a besta como previsto? Num momento dramático, o Papa Leão XIV até invocou o seu homônimo predecessor, declarando: com o meu predecessor Leão XIII, podemos perguntar-nos hoje, se este critério de amor de Cristo prevalecesse no mundo, não cessaria todo o conflito e a paz retomaria? Esta citação veio diretamente dos próprios escritos de Leão XIII, e Leão XIV citou a compaixão. A multidão na Praça de São Pedro explodiu em aplausos. Quem não desejaria o fim do conflito e a aurora da paz? As palavras do Papa estavam repletas de imagens bíblicas. O fermento a transformar o pão, a família humana a tornar-se uma em Cristo. No entanto, para aqueles que se lembram das profecias do Apocalipse, uma suave cautela agitou o coração. Será esta a verdadeira paz de Cristo ou uma paz prevista que precede uma calamidade repentina? A cena era comovente. Um mundo farto de conflitos à procura de uma figura paterna solidária para encontrar esperança. Quando o Papa concluiu, esta é a hora do amor. O coração do Evangelho é o amor de Deus que nos faz irmãos e irmãs. Muitos sentiram suas ansiedades diminuírem, mas outros, ao ouvirem essas palavras confortantes, questionaram silenciosamente: a que preço virá esta unidade e paz? Para entender a importância dos eventos de hoje, devemos voltar ao ano 1888. Foi uma época estranhamente semelhante à nossa. Uma era de mudanças rápidas, agitação social e intensas discussões religiosas. Nos Estados Unidos, uma ousada proposta legislativa quase alterou o curso da história. O senador Henry Blair apresentou um projeto de lei sobre a Lei Nacional do Domingo que visava impor o domingo como um dia de descanso por mandato federal. A ideia de um dia santo imposto pelo governo enviou ondas de choque àqueles que valorizavam a liberdade religiosa, especialmente a um pequeno grupo de cristãos que observava o sábado do sétimo dia. A nação estava à beira de preferir oficialmente um dia de adoração, o domingo, em nome da ordem social e da reforma moral. Poderia o Estado realmente ditar a consciência dos seus cidadãos? Muitas igrejas de cidadãos apoiaram a ideia, vendo-a como uma forma de elevar a moral da sociedade. Mas outros viam isso como um passo perigoso em direção à tirania religiosa. Nesse momento crítico, Deus levantou vozes corajosas para defender a liberdade de consciência. Um desses homens foi Alonzo T. Jones, um devoto adventista do sétimo dia. Em 1888, o ancião A.T. Jones viajou para a capital dos Estados Unidos e testificou perante o Congresso contra o projeto de lei de Domingo de Blair. Com eloquência e convicção, ele argumentou que a verdadeira fé não pode ser imposta por lei e que o governo não tem autoridade para impor a observância religiosa. Ele lembrou à nação do princípio americano fundamental, de que a Igreja e o Estado devem permanecer separados para preservar a liberdade. A posição de Jones foi notável. Um relato contemporâneo registra que ele defendeu a liberdade religiosa e testemunhou contra a proposta de lei dominical, ajudando muitos legisladores a ver os perigos da proposta. Como resultado desses esforços e das orações de muitos, a lei de domingo de 1888 foi derrotada. Foi um momento crítico. A profecia estava prestes a se cumprir, mas Deus, em sua misericórdia, segurou os ventos. Aqueles que valorizam a verdade do sábado acreditam que Deus deu ao seu povo mais tempo para compartilhar o Evangelho da justiça de Cristo e se preparar para o teste final. O ano de 1888 também foi crucial por outro motivo.
dentro do mundo cristão. Do outro lado do oceano, em Roma, o Papa Leão XIII estava a reinar, 1878 a 1903. Ele observou atentamente as convulsões sociais da época, a luta entre o trabalho e o capital, os gritos dos trabalhadores por justiça, as ameaças do socialismo e do secularismo. Em 1891, apenas alguns anos após o episódio da Lei Blair, o Papa Leão XIII emitiu uma encíclica que ressoaria através das décadas, Rerum Novarum, que significa das novas coisas. Pouco se imaginava quão profética uma seção deste documento pareceria em retrospectiva. Na Rerum Novarum, Leão XIII expôs a posição da Igreja Católica sobre os direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores. Escondido dentro deste tratado sobre justiça social estava uma declaração clara sobre o descanso aos domingos. Ele escreveu sobre a obrigação de cessar o trabalho e o labor aos domingos, insistindo que o domingo deve ser um dia de descanso, consagrado pela religião, não meramente por recreação ociosa. O Papa Leão XIII fundamentou este mandato na autoridade divina, citando mesmo as Escrituras. Lembra-te de santificar o dia de sábado, e apontando para o próprio descanso de Deus no sétimo dia da criação, como modelo para a observância do domingo. Pense na importância. Entre 1888 e 1891, temos um Papa a insistir que a lei de Deus sanciona o descanso no domingo, mesmo quando a América quase legislou uma lei nacional sobre o domingo. As semelhanças são impressionantes. Alguns historiadores notam que Rerum Novarum deu peso moral à observância do domingo, influenciando não apenas católicos, mas também protestantes, que advogavam por leis de fechamento aos domingos naquela época. A encíclica do Papa Leão XIII tornou-se uma pedra angular do ensino social católico, e os seus princípios não se desvaneceram com o tempo. Na verdade, eles lançaram silenciosamente uma base que permitiria às gerações futuras ver o domingo não apenas como um dia religioso, mas como um bem social universal, um dia para a família, a caridade e o descanso de toda a comunidade. Um dia para a família, a caridade e o descanso de toda a comunidade. Poderia ser que os esforços em 1888 fossem um prenúncio, adiada pela graça de Deus até a hora marcada. Aqueles que estudam a profecia há muito acreditam que o que quase aconteceu em 1888 acabaria por acontecer a uma escala global, quando o mundo estivesse pronto. E agora, ao ver um Papa chamado Leão, mais uma vez a defender o descanso e a unidade, muitos não conseguem afastar a sensação de que o drama final está prestes a desenrolar-se. Deixemos-nos ficar um momento sobre Rerum Novarum e o que realmente disse sobre o domingo. O descanso do trabalho deve ser um descanso do trabalho significado pela religião, declarou o Papa Leão XIII. Ele condenou a ideia de que o domingo é meramente um dia de divertimento ou indulgência ociosa. Em vez disso, argumentou que o descanso ao domingo direciona a mente das pessoas para as coisas celestiais e a adoração devida a Deus. Este descanso, enfatizou, é sancionado pela grande lei de Deus, apontando diretamente para o mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado. É fascinante e não pouco irônico que Leão XIII cite o mandamento sabático da Bíblia, que em Êxodo se refere ao sétimo dia da semana, como apoio à observância do domingo. Mas o Papa foi claro na sua intenção. O domingo era, na sua opinião, o legítimo herdeiro da sacralidade do sábado, transferido pela autoridade e tradição da Igreja. Ele via a imposição do descanso dominical não apenas como um dever religioso, mas como uma necessidade social, uma forma de elevar a dignidade dos trabalhadores e a vida familiar. Do ponto de vista do ensino católico, isso fazia perfeito sentido. A Igreja reivindica a autoridade para designar dias santos e há muito estabeleceu o domingo como dia de adoração do Senhor em substituição ao sábado bíblico. Na época de Leão XIII, este ensinamento era utilizado para encorajar os governos a proteger legalmente o descanso dominical. De fato, ao longo do final do século XIX e início do século XX, muitas leis dominicais, também conhecidas como Leis Jesus,
foram promulgadas em vários países e estados americanos, muitas vezes para o suposto benefício dos trabalhadores e da moral pública. A Suprema Corte dos Estados Unidos até mesmo apoiou tais leis, chamando o domingo de uma instituição civil que coincide por acaso com a prática religiosa. Tudo isso estava muito em harmonia com a filosofia Rerum Novarum. No entanto, para os estudantes da profecia, a ideia de impor adoração por lei é um sinal de alerta. A Bíblia exalta a liberdade de consciência e alerta contra qualquer poder que tente pensar em mudar os tempos e leis de Deus. Daniel 7, 25. Para eles, o mandato do domingo na Rerum Novarum, por mais bem intencionado que fosse, carregava ecos da afirmação de poder da igreja medieval sobre a lei de Deus. Os leitores adventistas em 1891 certamente notaram isso. Uma autora cristã, Ellen G. White, escreveria mais tarde: a Bíblia, e apenas a Bíblia, dá uma regra autoritária infalível de dever, implicando que nenhuma encíclica ou decreto humano pode alterar os mandamentos de Deus. No entanto, a influência do Papa Leão XIII perdurou. Ele foi aclamado por muitos como um profeta da justiça social. Os seus escritos, incluindo outras encíclicas como Immortale Dei, sobre a Constituição Cristã dos Estados, reafirmaram a união da autoridade da Igreja e do Estado sobre a lei de Deus, conforme entendida por Roma. Às vésperas do século XX, Leão XIII efetivamente preparou o terreno para um futuro em que a Igreja poderia novamente aconselhar ou direcionar os poderes civis em questões de moralidade, incluindo o descanso sagrado. Era uma semente à espera do clima certo para brotar. Esse clima poderia estar a emergir agora no século XXI, sob o Papa Leão XIV. Avançando para hoje, o ano é 2025 e paralelos surpreendentes a 1888 estão a surgir nos Estados Unidos. Fala-se agora de uma nova lei de domingo no ar, algo impensável durante muitas décadas, agora a reaparecer. Relatórios surgiram sobre uma proposta chamada Projeto 2025, que defende um dia de descanso nacional, muito parecido com o antigo projeto Blair. Ainda mais notável, o atual Papa Leão XIV partilha o seu nome papal com o Papa de 1888 e está a promover ativamente a ideia de descanso dominical para o bem comum. É apenas uma coincidência? Muitos observadores acham que não. De fato, alguns estudantes de profecia exclamam em espanto que, em 1888, o Papa era Leão XIII e uma lei de domingo foi tentada. Agora, em 2025, temos um Papa Leão XIV e mais um impulso pela lei de domingo. É quase como se as páginas da história estivessem voltando ao mesmo capítulo, apenas que desta vez o final pode ser diferente. Outro desenvolvimento marcante é o papel do governo dos Estados Unidos. Enquanto em 1888 o presidente americano Grover Cleveland, na época, estava relativamente distante da agitação pela lei do domingo, hoje vemos um presidente da América envolver-se ativamente com o Vaticano. O presidente Donald Trump, de regresso ao cargo, tem mostrado uma deferência em comum à influência papal. Em círculos religiosos, alguns até lhe deram o nome de Constantino, comparando-o ao imperador romano, que no ano 321 d.C. foi o primeiro a impor por lei a observância do domingo. A comparação é provocadora. O decreto do imperador Constantino sobre o venerável Dia do Sol fundiu efetivamente os interesses da Igreja e do Estado no século IV. Agora, a administração do presidente Trump está abraçando abertamente iniciativas baseadas na fé e alianças com líderes religiosos. A Casa Branca até estabeleceu um escritório da fé, onde conselheiros religiosos estão ajudando a moldar políticas. A Igreja e o Estado estão cada vez mais próximos, cada um em busca de um terreno comum para a renovação espiritual da nação. O mais surpreendente de tudo é que existem alegações de que o governo dos Estados Unidos teve um papel nas recentes decisões do Vaticano.
As redes sociais têm estado em polvorosa com acusações de que o presidente Trump e sua equipe estiveram envolvidos nos bastidores do conclave papal de 2025, que elegeu o Papa Leão XIV. Embora não confirmadas, estes rumores sugerem que poderosas forças políticas no papado estão a trabalhar em conjunto num grande projeto para mudar o mundo. O Vaticano, por sua vez, partilha muitos objetivos com os líderes evangélicos dos Estados Unidos: acabar com o aborto, promover valores familiares e, sim, abordar as alterações climáticas e o estresse social, instituindo um dia de descanso semanal. A ênfase do Papa Leão XIV sobre cuidar da criação ressoa com movimentos que defendem o Sábado Verde ou Domingos Climáticos como uma forma de deixar a Terra descansar. Não é ignorado pelos observadores que a encíclica de 2015 do Papa Francisco, Laudato Si, também defendeu o descanso dominical como parte da gestão ambiental. Agora, em 2025, com Leão XIV no comando, a ideia ganhou um novo ímpeto sobre a bandeira de curar o planeta e curar as feridas da sociedade. A convergência é extraordinária. Uma administração americana receptiva, um Papa ativista e um mundo que anseia por alívio. As peças do enigma profético parecem estar a encaixar-se. O livro do Apocalipse previu há muito tempo que se formaria uma poderosa aliança entre uma besta da terra, interpretada por muitos como os Estados Unidos, e a primeira besta, visto como o papado. Esta aliança imporia um mandato mundial para honrar a primeira besta, até ao ponto de restringir a compra e venda para os dissidentes. Era difícil imaginar durante gerações como a América amante da liberdade poderia algum dia impor decretos religiosos, mas considere o que vemos agora. Apelos à unidade a qualquer custo, leis morais para devolver a América a Deus e milagres de cooperação entre líderes protestantes e católicos. Os protestantes têm interferido e patrocinado o papado. Os homens estão fechando os olhos para o verdadeiro caráter do romanismo e os perigos que podem advir da sua supremacia. De fato, hoje a América protestante estende a mão sobre o abismo para apertar as mãos com Roma, tal como a profecia previu. Estamos prontos para acordar para o que isso significa? Apocalipse 13:3 descreve um poder que recebeu uma ferida mortal, mas a sua ferida mortal foi curada, e todo mundo admirou a besta. Durante séculos, os protestantes identificaram esta besta como o poder papal, que foi despojado de autoridade temporal em 1798, mas que voltaria a surgir nos últimos tempos. A ousada agenda ecumênica do Papa Leão XIV, que procura unir as igrejas cristãs irmãs e até aqueles que de outras crenças numa só família, sugere que o papado está de fato a recuperar influência. A ferida está a curar-se. Antigos inimigos da Igreja Romana agora aplaudem-na. Líderes mundiais procuram o conselho do Papa em questões morais. A supremacia papal, que outrora era temida, é agora saudada por muitos como uma força benévola para o bem. Estamos a caminho da supremacia papal na cura da ferida mortal. Por trás dos sorrisos e dos apertos de mão diplomáticos, a profecia avisa de um perigo iminente. A Igreja Romana, apesar de todas as mudanças na aparência exterior, não abandonou sua reivindicação da autoridade sobre assuntos espirituais e temporais. Roma nunca muda. A Igreja Papal nunca renunciará à sua reivindicação de infalibilidade. Se as restrições agora impostas pelos governos seculares forem removidas e Roma for reinstituída em seu antigo poder, haveria rapidamente um renascimento de sua tirania e perseguição. Essas restrições estão sendo agora removidas hoje. Pouco a pouco, sim. Quando os líderes da igreja ganham influência sobre a lei civil, mesmo por razões aparentemente boas, como o bem-estar familiar ou ação climática, o resultado é uma perda de liberdade. A história confirma isso. Cada vez que a igreja deteve a espada do Estado, os dissidentes sofreram. Uma declaração sóbria do livro Grande Conflito soa mais relevante do que nunca.
Os homens estão fechando os olhos para o verdadeiro caráter do romanismo e os perigos a serem previstos de sua supremacia. O povo precisa ser despertado para resistir aos avanços deste inimigo mais perigoso à liberdade civil e religiosa. Isto não é tido com ódio, mas com uma preocupação genuína pela liberdade de consciência, um dom dado por Deus. Hoje, muitas pessoas boas veem a Igreja Católica como uma campeã da moralidade e da decência, uma aliada nas guerras culturais. Não imagina que apoiar a sua agenda poderia ameaçar a própria liberdade. Mas enquanto os protestantes e católicos continuam a fazer compromissos e concessões, estamos a aproximar-nos de uma situação onde a discordância em relação às práticas religiosas da minoria pode já não ser tolerada. Está a acontecer de forma imperceptível? Talvez. Quando uma lei de descanso de domingo é promovida com uma solução unificadora, quem se atreverá a opô-la sem enfrentar desprezo ou algo pior? O Papa Leão XIV fala gentilmente sobre amor e unidade, e podemos apreciar esses valores. No entanto, o livro de Apocalipse retrata outra cena. Uma imagem da besta erguida, uma unificação da igreja e do Estado a impor adoração, de modo que quantos não adorassem a imagem da besta deveriam ser mortos. Apocalipse 13, 15. Essa é uma linguagem forte, quase impensável, mas a imagem profética muitas vezes é contundente para nos despertar. Poderia a aplicação de uma lei universal do domingo ser o mecanismo pelo qual esta profecia se cumpra? As peças se encaixam. Uma lei religiosa global, penalidades por não conformidade, tudo em nome da paz e da segurança. Imagine o cenário. Desastres naturais pioram, economias falham, e um líder carismático, talvez um papa em parceria com outros líderes religiosos, declara que Deus está descontente com o secularismo. A solução? Voltar a Deus, mantendo o domingo santo, imposto por lei, para que o mundo inteiro descanse e aparentemente se cure. Aqueles que resistem, talvez uma pequena minoria que honra o sábado bíblico, sétimo dia, seriam vistos como criadores de problemas que impedem a paz mundial. Não é uma suposição descabida. Na verdade, vemos as bases sendo lançadas hoje. Nestes tempos solenes, uma voz clama a cada crente: despertem, ó vigias. Agora não é tempo de cochichar na complacência. Os padrões que estão a emergir, união igreja-estado, piedade forçada, apelos ao medo e à crise, são exatamente o que os profetas e visionários da antiguidade nos advertiram. Há mais de 100 anos, Ellen G. White, uma respeitada autora cristã, escreveu com urgente clareza: grandes mudanças estão prestes a ocorrer no nosso mundo e os movimentos finais serão rápidos. Hoje, vemos essas mudanças a desenrolar-se a uma velocidade vertiginosa. Crises políticas, econômicas e ambientais estão a combinar-se para criar uma atmosfera de desespero. As pessoas estão prontas para aceitar quaisquer solução que prometa segurança. O ano de 2025 sente-se diferente, invulgar, cheio de significância profética. Já foi observado que podemos estar a viver na última geração atribuída a esses eventos. Embora não possamos definir datas, podemos discernir que algo grande se aproxima no horizonte. Todos os sinais estão a convergir. Decadência moral, calamidades frequentes, o evangelho quase pregado a todo o mundo e um crescente apelo por uniformidade religiosa. Que mais evidência precisamos para perceber que estamos nos últimos dias da história da Terra? A escrita está na parede, por assim dizer, para aqueles que têm olhos para ver. As agências do mal estão a consolidar-se, estão a fortalecer-se para a última grande crise. Isto não é alarmismo, é uma realidade sóbria que a profecia traçou e os eventos atuais estão a confirmar. Sentes isto no coração? Uma sensação de solenidade que a nossa geração está prestes a testemunhar no clímax das eras? Falamos não para assustar, mas para despertar. Com amor, devemos avisar que o inimigo perigoso da liberdade está a aproximar-se.
Não um inimigo com bombas ou armas, mas aquele que vem vestido de religião e paz, buscando ditar a consciência. O apelo à ação não é um apelo a armas, mas um apelo à fidelidade. O povo precisa ser despertado. Despertado para quê? Para resistir aos avanços de tudo que invade a nossa liberdade dada por Deus de o adorar de acordo com a sua palavra. Para aqueles que reverenciam o sábado bíblico, o sétimo dia, o sábado, conforme ordenado em Êxodo 28:11, isto significa manter-se firme na observância do dia santo de Deus, mesmo que o mundo inteiro se incline a um substituto criado pelo homem. Para outros que podem ainda não entender a questão do sábado, isso significa defender o princípio da liberdade religiosa, defendendo o direito de todos a adorar ou não adorar, consoante a consciência ditar. A verdadeira unidade não pode ser alcançada pela força ou decreto. Deve ser o fruto do Espírito de Deus em cada coração. Qualquer movimento que procure compelir a consciência, mesmo que envolto na linguagem do amor e da paz, traz a marca do poder bestial do Apocalipse. Como o Apocalipse 14:9-10 adverte em linguagem simbólica, aqueles que aceitam conscientemente a marca forçada de falsa adoração beberão do vinho da ira de Deus. Em contraste, o versículo seguinte aponta para os fiéis. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Este é o teste. Lealdade aos mandamentos de Deus versus os mandamentos dos homens. Ouça o sussurro urgente do Espírito Santo e os ecos dos mensageiros de Deus através do tempo. Consegue ouvi-los? Nunca esta mensagem foi tão pertinente como é hoje. Cada vez mais, o mundo ignora as reivindicações de Deus. Os homens tornaram-se ousados na transgressão. Não é isso exatamente o nosso mundo? A anarquia abunda. No entanto, ironicamente, há um clamor por leis humanas para corrigir os nossos males, em vez de um arrependimento e um retorno à lei de Deus. A maldade dos habitantes do mundo quase preencheu a medida da sua iniquidade, e os juízos de Deus em breve cairão. Somos aconselhados que, quando a substituição da lei de Deus for quase universal, então a hora de intervenção de Deus irá bater. Esta substituição é precisamente o que uma lei universal do domingo seria: lei do homem em lugar da lei de Deus. Avisamos a todos que nos ouvem, com lágrimas na voz e amor no coração. Agora é a hora de escolher plenamente o lado de Deus. Agora é a hora de estudar as Escrituras como nunca antes, para entender o que é a marca da besta e como evitá-la, e para receber o selo do Deus vivo. Apocalipse 7:2-3, em nossos corações e mentes. Agora é o momento de acordar e aparar as nossas lâmpadas, pois o noivo está a chegar. Mateus 26:5. Todo o mundo é um palco, e o ato final da grande controvérsia entre o bem e o mal está prestes a começar. Traçamos uma linha do Papa Leão XIII ao Papa Leão XIV. Desde a quase lei dominical de 1888 até a iminente agitação da lei dominical de hoje. As evidências são claras e convincentes. A substituição das leis dos homens pela lei de Deus, a exaltação por mera autoridade humana do domingo no lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Estamos à beira desse ato agora. Quando esta substituição se tornar uma política e lei universais, Deus se levantará para libertar os seus fiéis. O véu cairá sobre a história humana e Cristo virá em glória para executar justiça e trazer a sua recompensa. Porque o Senhor se levantará, Ele se indignará para que possa cumprir a sua obra, a sua estranha obra. Isaías 28:21. Uma obra de juízo misturada com misericórdia para aqueles que se apegaram a Ele. Caro amigo, isto não se trata apenas de potências globais de gráficos proféticos. É sobre o seu coração e o meu. É sobre a simples, mas profunda questão: a quem iremos adorar?
Deus, o nosso Criador, ou a criatura e suas tradições? Nos últimos dias, a neutralidade não será mais possível. Cada pessoa decidirá, quer voluntariamente ou por omissão, a quem obedecerá. Um teste sobre um dia de adoração pode parecer uma questão trivial para alguns, mas assim como o fruto proibido no Éden é um teste de amor e lealdade. Deus diz, lembra-te do dia de sábado para o santificares. Êxodo 20, verso 8. Um mandamento enraizado na criação, escrito com seu próprio dedo em pedra. Os homens dizem, não, honra o dia do sol por lei. Mantenha o domingo santo para o bem comum. Em breve, cada indivíduo enfrentará a escolha, ou acompanhar a lei do domingo, aceitando a marca da autoridade humana, ou se manter separado, talvez a um grande custo, para honrar o sábado do Senhor, recebendo o selo do Deus como seu verdadeiro adorador. Qual escolherás? Imagine o peso emocional desse momento. Você pode estar aparentemente sozinho, incompreendido por alguns amigos e pela sociedade, rotulado como um agitador ou fanaticamente, porque não vai violar a sua consciência. Mas olhe com os olhos da fé. Você não está sozinho. A luz do céu estará com aqueles que ficam ao lado de Deus. Assim como os 3 jovens hebreus não estavam sozinhos na fornalha ardente há muito tempo, mas tinham um como Filho de Deus caminhando com eles, Daniel 3:25, assim Jesus estará com todos os que estiverem ao seu lado. Não importa quão ardente seja a prova, sejam sanções econômicas, perseguições ou ridicularização, a promessa do nosso Senhor permanece. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Que conforto saber que o nosso sofrimento neste teste final será curto e a nossa recompensa eterna. Mesmo agora, enquanto a sombra de uma lei dominical nacional e internacional se aproxima, o Espírito de Deus suplica a cada coração. Escolha hoje a quem servirás. Josué 24:15. O drama está quase a atingir o seu clímax. O leão de Judá está prestes a triunfar sobre os poderes das trevas. Mas antes que isto aconteça, cada um de nós deve decidir onde se posiciona. Atenderemos ao apelo do terceiro anjo em Apocalipse, que alerta urgentemente contra a adoração falsa e exorta todos a guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Responderemos ao grito amoroso do nosso Salvador que diz, se me amas, guarda os meus mandamentos? A nossa oração é que sim. No final, a profecia assegura-nos, a verdade triunfará. Jesus voltará para reclamar o seu povo. E aqueles que guardam os mandamentos de Deus serão justificados à vista do universo. Jesus voltará para reclamar o seu povo. E aqueles que guardaram os mandamentos de Deus serão justificados à vista do universo. Todo conflito cessará e a paz retornará. Não pela legislação humana, mas pelo príncipe da paz, estabelecendo o seu reino de glória. Que dia será esse? Chega de opressão, chega de religião imposta. Somente adoração jubilosa a Deus em espírito e verdade para toda a eternidade. Esta é a paz que buscamos. Essa é a unidade pela qual vale a pena lutar. À medida que este ato final se aproxima, onde você vai estar? Você estará entre aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14:4. Mesmo que isso signifique andar contra a corrente de todo o mundo, a profecia da lei do domingo não é para assustar, mas para preparar. Jesus diz, eis que eu vos tenho dito estas coisas antes. Mateus 24:25. Para que, quando isto acontecer, possamos crer e estarmos prontos. Tenha coragem, querido amigo. A graça de Deus sustentará todos os que o escolherem. Os braços do Senhor são fortes para livrar, e a sua verdade é o nosso escudo. A noite de provação será intensa, mas fiel, e então a aurora romperá eterna. Apegue-te a Jesus. Mantenha fé em Jesus.
Em breve veremos o nosso Rei vindo nas nuvens e diremos: eis que este é o nosso Deus. Aguardamos por Ele e Ele nos salvará. Isaías 25:9. Ora vem, Senhor Jesus.